Hoje é terça-feira, dia 27 de agosto de 2019 e claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, o ano do podcast, AMX, Mercado Apple e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Acabei aqui agora a live, o papo sobre produtividade, aquilo que mais impacta a sua produtividade, dependente de metodologia, é o que eu chamo da regra de ouro, né? Aquilo que eu gostaria de gravar na mente das pessoas. Se me desse um poder do que você gravaria na mente das pessoas, seria exatamente o que eu falei ontem. Pena que o áudio ficou um pouco picotado. Eu melhorei o áudio, tava gravando por fora, mas a versão do YouTube tá picotada. A versão que tá no hackeandoprodutividade.com.br tá bacaninha. Vou ver, terminando aqui de gravar, vou ver se eu publico também como podcast, porque tá valendo. Tá curtinho, 20 minutinhos, e não explorei tudo, né? Tem um PDF complementar com as demais dicas. Se você se interessa por produtividade, sofre, já tentou aí uma coisinha ou outra e sofre com produtividade, hackeandoprodutividade.com.br. Notícias. Coca-Tech. Coisa mais importante dessa segunda-feira, depois do Hackeando a Produtividade, a Globo com a parte de jornalismo chegando nos podcasts. E Coca, agora 2019, o ano do podcast. Então, pela piadinha, né? Conforme o tempo vai passando, a piadinha vai ficando cada vez mais popular. Então você percebe que a massa crítica, vou chamar assim, não vou usar o número de downloads ou o número de audiência propriamente tal, mas a massa crítica de podcast vai aumentando. Algumas considerações, né, antes de fechar o assunto. Dessa vez, o podcast, ele é uma unidade de negócio. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa é você pegar, por exemplo, a CBN, que pega o seu programa de rádio e distribui como podcast. O podcast não é exatamente uma unidade de negócio. Você pega o seu conteúdo, reformata e passa ele como podcast. Se você pega, por exemplo, os programas da Jovem Pan, não é um, entre aspas, canal de YouTube. Está sendo redistribuído no YouTube. E aí não é uma questão de purismo. A questão é que, no caso do jornalismo da Globo, você já tem o Pedro Bial, as conversas com o Bial, que chegam já como podcast, então a Globo já tá como podcast faz tempo. E no caso é o conteúdo já do Bial sendo redistribuído através de podcast. Então você não tem um esforço para fazer um novo programa. Você pega o podcast do Zorra Total, que é uma unidade à parte, não tem a ver com o programa, é feito especificamente como podcast. É uma outra unidade de negócio. E a parte de jornalismo da Globo tá entrando nessa. Então, primeiro ponto, não é a primeira iniciativa Globo de podcast. Você já tem o pezinho no podcast da Globo faz tempo. 2, você tem algo específico de podcast. 3, a Globo falando de podcast, quer queira, quer não, é mais gente conhecendo, aumenta a massa crítica. Dentro do meu pequeno universinho, sempre que tem um boom de podcast, né, quando tem os momentos de piadinha, esse é o ano do podcast, sempre pinga alguma coisa dentro do Hackeando o Podcast. E teve muita gente pedindo, então gerou uma movimentação. E Coca, tem que ver também o ranking do iTunes. Eu tô vendo aqui o ranking do iTunes, o top programas é só Globo, né? O G1 é o assunto, isso é fantástico, é o resumão, é a Academia CBN também, do Mário Sérgio Cortella. Talvez porque a galera descobriu, deixa eu ver aqui, o que mais que tem aqui também? Tem a ver com, tá na mesma página do Globo, é CBN, faz parte do mesmo grupo. Tem Globo News Internacional, The Daily do New York Times, tá à parte, mas também é de notícias. Você tem Globo News em Movimento, G1 Educação Financeira e o Inglês Todos os Dias. O único do top 10 que não é Globo é o Inglês Todos os Dias. Esse ranking, ele não quer dizer muita coisa. Até mais ou menos uns 2 anos atrás, se você pegasse um feed novo, como é o caso desses da Globo, e colocasse 7.000, 8.000, você já virava top 1. O algoritmo de ranqueamento da Apple leva em consideração a idade do feed, frequência de atualização, download por episódio, é uma confusão danada. Então, hoje, a audiência de podcast subiu ali mais ou menos uns 30%. Nesses últimos 2 anos, confesso, não acompanhei. Então, tô aqui num chute, falando que aumentou em uns 30%. Então, no máximo, para você virar top 1, você tem que virar 13.000. E, né, 13.000 não é lá exatamente muita coisa. Qualquer, entre aspas, de novo, youtuber com milhões de seguidores consegue virar isso em podcast dentro do universo brasileiro.
primeiro, vira top 1 sem maiores dificuldades. Tem essa consideração. Outra coisa também, quando você fala de audiência, hoje, a pesquisa mais recente que a gente tem conta com 120 milhões de internautas no Brasil. 40% deles até já ouviu. O podcast vai dar 50 milhões de pessoas. Então a gente tem aumentar a base da galera que usa a internet de 120 milhões para 210 milhões. Eu vou fazer aqui uma conta rapidinha, como se fosse o dobro. Você vai entender por que eu tô fazendo isso. Então eu tenho metade da população brasileira que precisa chegar na internet. Esse é um ponto para aumentar a audiência. Dos que conhecem hoje podcast, só 32%, coisa aí de 40 milhões, é que não sabe o que é podcast, que é um público que a Globo pode trazer falando de podcast no Fantástico. O público fiel mesmo de podcast tá girando na casa de 20 milhões. Pessoas que pelo menos uma vez por semana ouvem podcast, 20 milhões de pessoas. Então, olha o quadro. De novo, tô arredondando. De quem já ouviu podcast, 50%, né, são 50 milhões, fixos, fiéis, 20 milhões. Se a gente assumir essa retenção de 50%, eu tenho que espalhar a palavra do podcast para de 50 a 120 milhões para 70 milhões e outros 100 milhões. Então, no melhor dos casos, a audiência de podcast, a massa crítica de podcast pode aumentar no Brasil 4 vezes. Programas bons podem quintuplicar, sextuplicar, 10 vezes mais a sua base de ouvintes. Por isso que eu destaquei esse número, né? Ouvintes, downloads, como massa crítica, tem um potencial de 4 vezes mais. É sim muita coisa, mas por que eu fiz esses arredondamentos? Para mostrar que o podcast já é grande aqui no Brasil. 50 milhões já ouviu o podcast. Isso é 50, na verdade 40, mas 50% com o meu arredondamento já ouviu o podcast, não foi fisgado, talvez por uma questão de conteúdo, talvez se pintasse um conteúdo bacana, acompanharia, mas é mais ou menos esse panorama. Então, o podcast vai continuar crescendo, só que 4 vezes é uma extrapolação gigantesca, porque a população mais velha, você tem um percentual menor. O perfil de quem ouve podcast era o jovem homem, que tá mudando, tá ficando mais diverso, mais mulheres atraídas pelo conteúdo, acredito, estão entrando no universo de podcast. Quanto maior a classe social, homem e menor idade, maior a chance de acompanhar podcast. Obviamente, com mais gente entrando na base da pirâmide, maior o número de ouvintes. Eu lembro, né, o mobile, né, foi a grande coisa com o iPhone 2007. Só que eu era mobile, eu já usava mobile desde 95 com o meu Pilot 100. Eu fiquei coisa de 10 anos mobile, pareando palme com o celular para ter acesso à internet. Foi assim até 2006, ali finalzinho dos anos 90, usava pochete. A pochete tinha um palme. Não, o mobile aconteceu muito antes. Em 2006, eu parei com o palme e fui para Nextel. A minha memória, você sabe como é que é, mas parece que a Nextel naquela época, você pagava, sei lá, R$100, alguma coisa assim, e você tinha acesso, entre aspas, ilimitado de internet. Então foi quando eu parei de ter palme. O último que eu tive foi o Tungsten T3. A partir dali a Palm começou ladeira abaixo. Fui pra parte mobile. 2006, você já tinha 2 anos de Gmail. Ficava acessando meu e-mail. Você tinha o WhatsApp. Lembra do WhatsApp? Você já tinha aplicativos para celular. Você já tinha o Google Maps. Era a proto-história do iPhone. E, como falei, começou 10, 15 anos antes. Mesma coisa o podcast. Podcast não tá estourando agora. Podcast já acontece há 10, 15 anos atrás. Hoje só tá consolidando. Como os mais novos estão cada vez mais propensos a podcast. A Globo, peraí, né? Preciso fazer alguma coisa aqui, né? A galera não tá indo pra TV, então onde é que tá essa galera? No podcast? Então, fechado, vamos lá pro podcast. A efeito de rankings, né? Falei do ranking de podcast, App Store americana, pra você emplacar um top 1 de aplicativos, você precisa 30% menos do que 2016. Já jogos teve um aumento de 47% pra emplacar um top 1. Isso reflete bastante do que está acontecendo na App Store. Os aplicativos estão perdendo moral, os jogos estão mais competitivos, não à toa. A Apple está lançando um Apple Arcade, um Apple Games e não um Apple Aplicativos. Você tem no universo dos jogos as publicadoras. No universo de jogos você não tem nada mais independente. Nos aplicativos você até ainda tem o Instagram da vida, o Facebook da vida, tem os Gmails, tem os grandes players, mas você ainda encontra os desenvolvedores
independentes. E nos jogos isso fica cada vez mais difícil, talvez até pelo nosso interesse também em aplicativos. A gente já tá um pouco saturado de aplicativos. Já que falei de jogos, baixou o preço do PlayStation 4. Não tem PlayStation 4 produzido aqui no Brasil, então é um forte candidato para ter o preço mais baixo em função da isenção de imposto. E a recomendação agora da Sony é, olha, PlayStation 4 de 2.600 por 2.400 tá ok. Vai dar 8% de queda. Tá dentro do que eu tinha calculado, não tá? Eu lembro 7%, então, dentro do esperado. E tem que falar também de uma nova loja brasileira, aliás, mostrando o poder da China. Teve a inauguração da AliExpress na Espanha e fila de 48 horas. O poder que tem o chinês não é só no Brasil. Xiaomi já foi um sucesso. Imagine um Alibaba, um AliExpress aqui no Brasil. Imagina a fila que não teria nessa super loja de R$1,99. Aliás, hoje tem o Redmi Note 8, o top 1 de caixas inteligentes continua com a Amazon, mas o segundo lugar, que era do Google, agora não é mais do Google não. O segundo lugar é Baidu. Depois vem o Google, Alibaba, Xiaomi e depois as demais. Alibaba continuou no mesmo patamar do ano passado, Xiaomi também, 16, 11% de mercado, não mudou. Agora, o Baidu era inexistente há um ano atrás e segundo lugar alcançou o Google. Isso a nível mundial, o que cá entre nós não é lá grandes feitos, bem entre aspas, porque né, a China, como eu sempre digo, é um outro planeta Terra. Você faz sucesso lá, você vira maior do mundo. A Huawei, na parte de chips, tem a treta com os Estados Unidos, deve começar a buscar o RISC-V, que é uma arquitetura open source. Não pode usar Qualcomm, não pode usar RISC, tem essa alternativa, como é recente, tem 10 anos. Começou em 2010, curiosamente, numa universidade americana, mas pelo menos é open source. A Huawei poderia usar. Isso é outra coisa que eu queria falar também, esse novo processador que falou o Mark Gurman, o AMX. Quando o assunto é processadores, a gente comete uma série de erros. A gente acha que o iPhone, né, que o iPad Pro, ele tem a mesma performance que o Mac. E não tem. O que acontece é que o iPhone, ele tem uma computação, ele tem múltiplos núcleos dedicados. Você tem o que a gente chama de computação heterogênea. Num computador a gente só tem a CPU e a GPU e olhe lá. Mas o grosso é feito pela CPU. Você vai converter um vídeo no Mac, você usa a CPU. Tem, no caso específico da Intel, o QuickSync para vídeo que faz a conversão é CPU. Quando você vai no iPhone, você vai gravar um vídeo. Aquele vídeo tem um processador dedicado cuidando daquela codificação. O processador do iPhone, vamos colocar assim, ele tá lá de boa, tá descansadão. Não. Quem tá cuidando disso aqui é o outro carinha. Você tem GPU, você tem a TPU, que é a parte de rede neural. Você tem o ISP, que é para processamento de imagem. Você tem para áudio digital, o DSP. Você tem o motor de profundidade e várias outras coisas. O ARM tem um número de instruções reduzidos. x86 deve ter aí algo na casa de 5.000 instruções, mais ou menos, dedicadas. Para você fazer uma instrução x86, vai precisar de várias instruções ARM, várias instruções do iPhone, que é o RISC e o CISC. O RISC é um acrônimo de Reduced Instruction Set Computer e o C de CISC é o Complex. E o tamanho da instrução no x86 é variável, vai de 8 até 64 bits. Então tem algumas injustiças nesse processo de comparar a ARM com x86, com um computador de mesa, mas na prática o que importa é a percepção do usuário. E esse novo processador, ele vai ser exclusivo para fazer cálculos matriciais. Matriz, se não me engano, 4x4, para poder fazer aqueles cálculos 3D. Hoje você faz esses cálculos 3D com a GPU, só que esse poder de fogo de GPU acaba tendo que estar associado a uma imagem, digamos assim. Aí você meio que cria uma imagem em branco para poder... Tem tecnicamente falando, né? Tem uma gambiarra que você faz para acessar a GPU e com esse AMX você vai conseguir fazer os cálculos brutos diretos. Você precisa calcular a realidade aumentada, a profundidade, onde é que tá aquele objeto, sobreposição. Tudo isso é cálculo de matriz, ponto pro AMX. Mas quero falar... Aliás, o Timóteo, ele doou 5 milhões para caridade. 5 milhões para caridade. O que querem doar para a Amazônia, né? O Fundo Internacional da Amazônia, 20 milhões. Olha a proporção da coisa. Você tem
5 milhões, 4 vezes mais é uma pessoa física e ajuda, né, de países. Olha só a proporção, né? Você pega essas empresas bilionárias. O Uber, ele recém teve um trimestre, perdeu 1 bilhão. Se a gente dividir 1 bilhão por 90, né, um trimestre, vai dar coisa de 10 milhões por dia. 2 dias de operação do Uber, o que ele perde é o fundo da Amazônia. Mas então, agora a gente tem uma loja Apple no Mercado Livre. Quem cuida da operação online da Apple em Submarino, Americanas, é a Allied, que é exatamente quem está cuidando da loja da Apple no Mercado Livre. Se eu não me engano, os Estados Unidos também tem no eBay uma loja oficial da Apple, e agora a gente tem aqui no Mercado Livre. Outro dia eu falei, né, que eu fiz uma compra aquele full do Mercado Livre, chegou mega rápido. Fiz outra compra no Mercado Livre, comprei segunda-feira de noite, vamos ver quando chega, também no full. Se lembro bem, chegou no dia seguinte. Pois bem, se pintar lá uma loja oficial da Apple no Mercado Livre, não é golpe. Você tem esse espaço para lojas oficiais no Mercado Livre, tem promoções interessantes. Nesse exato momento são promoções. Não, isso aqui é promoção, é temporário. A Apple, no início do ano, o Timóteo falou, queria oferecer para os distribuidores a preços mais convidativos. Talvez também isso já seja uma antecipação de preços. Você tem o iPhone XR, os 64 GB, coisa de R$ 1.100 mais barato. Oficialmente, o que a gente sabe? Apple fornece num precinho mais camarada. 2. É preço promocional de abertura de loja, de lançamento, mas não me assustaria se fosse de alguma maneira antecipação dos próximos preços. Tem produto também que a Apple não vende mais, como o iPhone 6S, uma maneira da Apple também escoar o estoque. O MacBook de 12 polegadas, que não é mais vendido, tem também na lojinha do Mercado Livre. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Saiu uma leva de versões finais de iOS, macOS, watchOS, tvOS, mas padrão iOS 12, padrão 2018, não é da linha Catalina iOS 13, fazendo aquelas correções de segurança, inclusive aquela do jailbreak, que tinha corrigido na penúltima, e aí a última abriu, agora essa mais recente fecha de novo. NetsNewWire, leitor RSS para Mac, saiu do beta público, agora a versão final open source. E Coca, o iPhone / iPad vai ter o Time of Flight esse ano, sim ou não? Parece que não, parece que fica para ano que vem. O iPad Pro do ano que vem que teria esse scanner 3D, esse Time of Flight. No iPhone, se fosse ter em 2019, você já teria um aumento da produção dessas pecinhas. Não tem Time of Flight em volume de iPhone rolando por aí. Time of Flight, que é um mini LiDAR, aqueles de mobilidade de carro autônomo, né? Um radar, só que de luz em vez de som. O G8 da LG tem Time of Flight, P30 Pro da Huawei tem Time of Flight. E outro papinho que rolou é que o mesh do iPhone, né, uma espécie de walk talk, onde você conseguiria conversar com outro iPhone sem sinal de celular, sem Wi-Fi, sem nada, usando o padrão walk talk, radiotransmissão 900 MHz, nada a ver com o walk talk do Apple Watch. Uma ideia da Intel empresa junto com o 5G modem, o chip, só que agora, né, a Intel não tem mais o modem 5G que tá com a Apple, ficou congelado o processo. Vai acontecer, já tem celulares assim, questão de tempo para isso virar um padrão de mercado. E assim, hackeando a produtividade, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quarta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.